Olá meus amigos aqui do canal Empreendedores do Campo, vamos fazer mais um vídeo por aqui falando hoje sobre leite. O assunto é qualidade do leite. A qualidade do leite é um dos assuntos que eu mais trabalho aqui na parte da assistência técnica nas propriedades rurais. E hoje eu vou falar um pouco sobre quais são os parâmetros de qualidade do leite e como cuidar isso dentro de uma propriedade rural. Isso de acordo com a legislação, né, vigente, de acordo com a normativa 76 e 77, né, as duas normativas que hoje regem a questão da produção de leite. Então, qual seria a parte de qualidade? Quais seriam os índices de qualidade que um leite deve ter para que você, produtor, possa vender ele para a indústria? Primeiro delas, questão de temperatura. A temperatura ela tem que ser menor ou igual a 4 graus na hora da coleta. Ou seja, quando o caminhão chega na sua propriedade, o leite dentro do resfriador ele precisa estar a 4 graus ou menor que 4 graus, 3, 3,5, 3,7, enfim. Ele não pode estar acima de 4 graus no momento da coleta no tanque. Tem uma coisa muito importante para a gente ter um cuidado especial em relação ao resfriamento do leite. Sempre que você puder ou puder pedir para a pessoa que coleta, o transportador do caminhão, se ele tiver, ele precisa ter, né, um termômetro junto com ele, fazer a ferição da temperatura do leite. Ou seja, ver quanto que está a temperatura do leite dentro do resfriador e comparar com a temperatura que aparece no visor lá do resfriador. Porque às vezes no visor do resfriador aparece, por exemplo, 4 graus e a temperatura dentro do tanque está a 5 graus. Aí esse leite já está acima da temperatura e isso vai causar dois problemas. Vai aumentar a temperatura do leite dentro do tanque, né? E ele vai chegar uma temperatura mais quente, digamos assim, lá na indústria, e também ele vai aumentar a CBT, a contagem de bacteriana total, né? Então vai ter esses dois problemas. Então sempre é bom ter essa temperatura que ela esteja alinhada, a mesma temperatura no tanque com a temperatura no resfriador. Às vezes não dá para fazer bem igual, vai dar uma diferença de meio grau, pouquinho menos, enfim, não é problema. O problema é quando dá a diferença de 1,5 graus, 2 graus, 3 graus. Aí você perde qualidade no leite que você tem e pode ocasionar inclusive a acidez do leite por ele estar fora da temperatura que ele deveria estar. Outra coisa, já falamos a acidez do leite entre 14 e 15 seria a acidez ideal. Fora disso também esse leite não pode ser recolhido pelo transportador. Densidade do leite, 1028 a 1034 gramas por litro, ou seja, o leite ele é um pouquinho mais pesado do que a água, se a gente for comparar, né? Então o leite é um pouco mais pesado em questão de volume e peso. Então também é importante estar dentro desse padrão, né? Leite tem que estar dentro desse padrão, 1028, 1034. Gordura tem que ser maior ou igual a 3,2, ou seja, se você tem aí produção na sua propriedade com gordura inferior a 3,2, ele seria um leite que não tem a qualidade exigida, né? E a gordura principalmente tem que trabalhar a questão de alimentação. Extrato seco desengordurado tem que ser maior ou igual a 8,4 gramas em 100 gramas, né? Índice crioscópico, esse é um índice que também tem que ser bastante cuidado por parte do produtor. Ele tem que estar entre menos 530 e menos 555. Esse é o padrão da crioscopia do leite. Se ele estiver fora disso, ele não é o leite de qualidade, né? Se ele tiver, por exemplo, abaixo de 530, 525, ele é um leite com maior teor de água do que o leite normal. Não quer dizer que o produtor esteja adicionando água, quer dizer que você tem um leite sendo produzido pelas suas vacas com menor teor de sólidos, ou seja, deficiência nutritiva na maioria das vezes, né? Ou alguma questão ambiental, excesso de calor, os teus animais estão sofrendo com calor,
não tomam água como deveriam, enfim, isso vai influenciar. Tem aqui no canal, a gente tem 2 vídeos onde eu e o Vitor explicamos em detalhes o que é a crioscopia e como evitar problemas com crioscopia no seu leite. Eu vou deixar aqui em cima marcadinho para você esses 2 vídeos. Você pode clicar lá e assistir na íntegra esses vídeos com toda a explicação. Lactose, ela tem que ser maior ou igual a 4,3 e a proteína total do leite também ela tem que ser maior ou igual a 2,90, né? Esses são os parâmetros do leite de qualidade. A gente tem que ter um leite puro, né? Não pode ter resíduo de antibiótico. Detalhe, a questão do antibiótico é muito importante. O produtor tem que ter muito cuidado quando ele faz algum tipo de tratamento nas vacas, tratamentos com antibióticos. Tem lá em cima da bula do remédio, tem os dias de carência, porém eu sempre oriento os produtores que eu atendo a não confiar na carência que está escrito em cima do medicamento. Ah, mas como assim, Vanderlei? Simples. Você faz um antibiótico numa vaca e está lá escrito 7 dias de carência. Antes de você mandar o leite, misturar o leite junto com o leite no tanque, no 8º dia, por exemplo, não faça isso. Primeiro, mande uma amostra para análise do laboratório da empresa para ver se não existe resíduo de antibiótico. Ah, mas como assim? Pode acontecer. Isso vai variar muito de vaca para vaca. Um exemplo, se você fizer um antibiótico de longa ação, por exemplo, ou algum tipo de antibiótico mais forte num animal que está debilitado, por exemplo, uma vaca que teve tristeza e ela já está num estágio mais avançado da doença, né? Ela já não comeu direito, ela já está emagrecendo, enfim, uma vaca mais debilitada, você faz esse antibiótico, ele vai ficar mais tempo do que esses 7 dias da carência, um exemplo, no animal, porque a vaca não vai conseguir expulsar esse antibiótico do corpo dela, porque o corpo dela não está funcionando certinho como deveria. Então é fundamental, é muito importante você mandar sempre uma amostra junto. Simples. Coloca o leite dentro de uma garrafinha de água mineral, bota em cima do resfriador e deixa um bilhetinho para o transportador que pega o leite aí na sua propriedade. Fazer teste de antibiótico. Ele vai levar esse leite, ele vai levar para a indústria vai fazer o teste e vai mandar o resultado para você dizendo: sim, esse leite está bom, ou sim, esse leite não pode ser usado, ou ele ainda tem resíduo de antibiótico. Isso é algo fundamental. Essa análise tem um custo? Tem. Varia de empresa para empresa. Eu, na época, pagava R$ 15 para fazer essa análise. R$ 15 é um valor alto? É, mas se você mandar um leite junto e acusar antibiótico num tanque de um caminhão, você vai ter que desembolsar muito mais que R$ 15, né? Você vai ter que pagar 3.000, 5.000, dependendo do tamanho do tanque, né? 5.000 litros de leite. E aí, para um produtor, às vezes um produtor pequeno, é um valor considerável e que vai deixar você em um momento difícil aí na sua propriedade. Então, uma coisa simples, antes de mandar o leite, de misturar junto no resfriador, manda uma amostra junto com o leiteiro para fazer o teste de antibiótico. CBT e CCS. CBT tem que ser menor ou igual a 300 mil. Lá no resultado, na nota do leite, vai vir o resultado da amostra do mês. Mês a mês é feito uma coleta e é feito toda a análise desse leite. Tudo o que eu falei antes. Acidez, densidade, gordura, o extrato seco, crioscopia, lactose, proteína, CBT e CCS. Tudo isso é feito a análise do leite. E vai vir lá na sua nota tudo detalhadinho. Você tem que ter menos de 300 mil de CBT. 300 mil é o limite da propriedade, né? As propriedades conseguem ter CBT baixa, né? Conseguem com certeza ter CBT baixa. Ano passado a gente visitou uma propriedade lá em Santa Catarina que tinha 2 de CBT, ou seja, o limite é 300 e ela conseguia 2 de CBT. É muito, muito, muito bom. Tem propriedades com estruturas
simples, sem sala de ordenha, que tira um leite em estrebaria, né, com balde ao pé, estrutura bem simples que consegue ter uma CBT de 8, uma CBT de 20, de 30, ou seja, uma CBT muito baixa e ter um leite de qualidade dentro do padrão. Se algum mês acontece que o seu leite vai passar de 300, né, 300 mil no caso, a gente usa 300, mas a medição é feita em 1000. Se passar de 300 um mês, não é problema. A gente sabe que pode acontecer da coleta ser feito em dia de chuva, que teve barro, né, onde as vacas vieram mais sujas. Pode acontecer falta de energia na sua propriedade. Pode acontecer que talvez o produtor tenha um dia que ele vai ter outras atividades e que ele vai tirar leite mais rápido, não vai fazer a limpeza bem certinha dos equipamentos, como tem que ser feita. Então são várias coisas que vão influenciar. Problema é se a sua propriedade tiver mais de 5 meses seguidos de CBT acima de 300. A sua propriedade vai ser bloqueado o recolhimento. Isso está dentro da normativa 76 e 77. Né? Não é indústria que vai ditar isso, é a normativa que dita isso, certo? Então, você tem que ter esse cuidado de fazer uma limpeza ideal, de cuidar da limpeza e quanto menor a CBT, melhor para você. Muitas empresas, eles pagam por qualidade, né? Quanto melhor a sua CBT, melhor a sua CCS, melhor será o seu preço na hora do pagamento. Então tem que levar isso em consideração também. Outra questão, CCS, questão de mastite, limite 500 mil na normativa, né? Se a sua propriedade tem mais de 500 mil de CCS, você vai ter um leite fora do padrão da normativa e pior que isso, você vai começar a perder a produção nas suas vacas, porque a mastite vai reduzir a produtividade dos seus animais. Hoje o padrão é 500 mil, só que esse padrão ainda não interdita a propriedade, ou seja, ele ainda não é um motivo de parar recolhimento de produção segundo a normativa. Mas ele é levado em conta também para dizer se o produtor tem um leite de qualidade, né, excepcional, muito boa, ou um leite que não tem aquela qualidade que deveria ter. E claro, você produtor também tem que ficar atento a isso, porque se você tiver uma CCS muito acima, você vai estar perdendo produtividade nos seus animais. E aí, como que acontece esse bloqueio na CBT? É feita uma média geométrica sempre de 3 meses. Ou seja, você tem 3 meses de resultado de CBT, é feita uma média. Na terceira média, ou seja, no quinto mês, se você estiver acima de 300, a sua propriedade é bloqueada. E aí vai ter que ir um técnico, a empresa vai ter que ir lá na sua propriedade, tem que fazer toda uma vistoria, vai ter que fazer toda uma limpeza para depois novamente recolher uma amostra e se aquela amostra der menos de 300, você vai poder continuar vendendo o leite, voltar a vender o leite novamente, tá? Só alguns padrões que a gente tem, principalmente de qualidade dentro do leite, são padrões que eu levo em consideração nas visitas que eu faço às propriedades. A gente faz a análise desses dados e aí a gente conversa com o produtor e orienta o produtor o que ele pode fazer para se adequar, para ter o leite de qualidade e também tentar ajudar ele a produzir o leite da melhor forma dentro da sua propriedade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou usar a sua dúvida para fazer um próximo vídeo explicando aí seus questionamentos, certo? Um abraço para você, fique atento aqui no canal aos próximos vídeos.